as vidas. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus nesta noite. Aleluia. Josué capítulo 24, versículos do 12 até o 15. A palavra do Senhor nos diz: enviei vespões diante de vós, que expulsaram da vossa presença bem, como 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra, em que não trabalhastes, e as cidades que não edificastes, e habiteis nelas. Comeis as vinhas dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses nos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habiteis ou habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por você nessa hora. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida, Pai, dos teus filhos, na nossa vida. Deus, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, mesmo quando nós não merecemos. Pai, nós temos visto a tua fidelidade, a tua boa e a tua poderosa mão. Meu Deus, eu sei que vidas vieram aqui nesta noite, como elas estão vindo, no propósito de receberem do Senhor. E eu creio, Pai, que muito mais o Senhor há de fazer e fará, porque o Senhor é digno, e toda honra e toda glória pertencem a Ti, Pai. Que eu venha a diminuir e que o Senhor cresça. Que eu venha, Senhor, a ser apenas um João Batista que aponta para Ti, Senhor. Porque ao Senhor seja dada toda glória, Pai, toda exaltação e todo louvor. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda lindamente ao Rei da Glória, aleluia. Meus lindos, eu quero falar nesta noite sobre um tema que ele é muito claro e objetivo. O tema é cumprindo a missão. Todos nós aqui na terra, nós temos uma missão a cumprirmos. Não apenas a missão que Deus nos chamou para executarmos ministerialmente, no fato de pregarmos, de evangelizarmos, de tocarmos, ou de fazermos qualquer outra coisa ligada ao meio ministerial, mas a missão de vida. Uma mãe, ela tem uma missão de criar o seu filho. Um esposo, ele tem a missão de amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem a missão de estar submissa ao seu marido, não é debaixo da servidão dele, é debaixo da mesma missão que ele. Um pastor tem a responsabilidade. Eu tenho falado com muitas pessoas de maneira particular que eu não consigo ver uma vida pastoral onde o pastor é distante das ovelhas. Ele é apenas um pregador. Porque o que eu consigo enxergar biblicamente, e a maior figura é a de Jesus, não é um pastor só que corre para a porta, é um pastor que está pronto para comer o caviar e o xerém com galinha, o que for preciso. É o pastor que está pronto para sentar no chão. Eu vou comentar uma particularidade que até os pastores, principalmente o pastor Gledson, o que é isso? Não, a gente às vezes tem uma reunião aqui, aí nos reunimos e eu dou a cadeira para eles e eu sento no chão, e eles se constrangem com isso, mas não é constrangedor para mim. Por mais que algumas pessoas acham que isso não é uma desonra, não, eu escolho isso, né? Muitas vezes as aparências enganam quando você acha que uma pessoa ela tem que estar no melhor lugar. Não, hoje eu estou com a mão apóstolo Paulo. Se eu puder estar em uma cidade maravilhosa, desfrutando de férias com a minha família, isso vai ser maravilhoso e tremendo. Mas se eu puder também estar na minha casa, no meu aconchego, com a minha família, esse vai ser o lugar melhor do mundo, porque
é o que eu sempre falo: quem faz o lugar são as pessoas. Então eu entendo que todos nós temos uma missão, e a sua missão de estar aqui nesta noite é de adorar o Senhor, de bendizer o nome do Senhor. A missão daqueles que vieram para tocar, para ministrarem, era exatamente o que Camila fez, Fernando Júnior, todos eles ministrarem ao coração de Deus e arrebatar também o coração da igreja ao coração do Pai. E a minha missão, adorar o Senhor e também ser um instrumento de Deus nas mãos dele para abençoar a sua vida. Então, quando nós falamos de uma missão cumprida, nós falamos de algo que nos foi confiado, de algo que está dentro da nossa responsabilidade. Mas nós precisamos entender que o cumprimento de uma missão não está ligado aos resultados que nós teremos, porque você pode cumprir a sua missão e não ter o resultado que você gostaria. Você pode ter juntado toda a mercadoria para trabalhar na feira e ter trabalhado a noite toda e não ter vendido toda a mercadoria. Você cumpriu a sua missão, mas o resultado não foi satisfatório. Se eu venho para cá para ser profeta de Deus, estudei, orei, jejuei para que Deus falasse com o povo, e de repente eu passei a mensagem de Deus, e de repente alguém não absorveu, eu não posso me culpar por causa disso. Se de repente você vem para a casa do Senhor e pronto para receber de Deus, pronta para absorver o que Deus tem, e o pregador, o ministro, não deu lugar, não sentiu unção de Deus através da vida dele, o problema não foi seu. Você cumpriu a sua missão de ser fiel a Deus. Se você dizima e oferta na igreja local e o dinheiro não é bem administrado, isso não tem nada a ver com você. O mundo espiritual não vai requerer de você aquilo que você não tem responsabilidade. Pelo contrário, tudo aquilo que você semeia, tudo aquilo que você planta, você há de colher. Se você planta honra, você colhe honra. Se você planta desonra, você colhe desonra. Hoje, quando eu começo a receber o amor das pessoas, eu não vejo simplesmente como um fruto daquilo que eu entrego a elas. Eu sei que nós colhemos aquilo que plantamos, mas eu ainda considero que isso vai além, que eu nem mereço. Por mais que eu seja um homem que tenha buscado estar diante do Senhor, cumprindo a minha missão, tendo uma vida íntegra, mas quando o Senhor coloca nas minhas mãos e eu vejo tanto amor, tanto carinho, tanta entrega, sabe, eu digo, eu nem mereço isso. Tantos amigos fiéis que o Senhor coloca ao meu lado, e amigos de verdade não são aqueles que sempre vão falar o que você gosta, são aqueles que vão falar a verdade porque te amam e querem te ver crescer, melhorar, aperfeiçoar, porque não querem mais te ver sofrendo ou sofrer por causa de você. Então eu entendo que nesse mesmo propósito caminhou Josué, e uma das coisas mais difíceis é você dar continuidade ao legado de alguém que foi muito bom, como Moisés. Moisés foi um excelente líder, teve os seus erros, não pisou na terra da promessa, mas Josué estava em todo tempo ao lado de Moisés, não só observando o que ele fazia, mas aprendendo com ele também. E no que ele aprendia com ele aprendia o que ele fazia de certo e aprendia o que ele fazia de errado. Então o que é de errado eu não vou repetir, nem vou absorver, e o que é de certo eu quero absorver, eu quero ser imitador e eu quero colocar em prática. E Josué foi aquele que o Senhor confiou a missão e o legado de possuir as terras de Canaã, juntamente com aqueles que estavam na nova geração. Então ali tudo que estava ao seu alcance, para obedecer a Deus, para servir a Deus, ele fez. Cada cidade, ao ser conquistada das terras de Canaã, dos cananeus, Deus trazia uma estratégia específica. Deus nunca repetia a estratégia. Se em Jericó a ordem foi rodear as muralhas, em Ai a ordem foi outra, e assim sucessivamente com as outras cidades e com as demais cidades. E tudo que Deus ia falando com Josué, ele ia obedecendo. Ele tinha as suas limitações, ele tinha as suas falhas, mas era um homem que estava disposto a servir ao Senhor e a cumprir a sua missão.
Mas de repente, com o passar do tempo, as pessoas começaram a possuir as terras. E a partir do momento que você começa a viver conquistas, se você não tiver cuidado, você passa a viver um extremo da sua vida que pode ser perigoso. De repente, se você não tiver cuidado, você vicia no videogame. Se você não tiver cuidado, você vicia na academia. E a academia torna-se um desequilíbrio na sua vida, onde você troca a academia pelo culto e vice-versa. Se você não tiver cuidado, você vicia numa comida. Se você não tiver cuidado, você vicia numa mentalidade acerca das coisas à sua volta. E você tem dificuldade muitas vezes de mudar, porque você está inserido num contexto, e quando a gente está dentro, a gente tem mais dificuldade de visualizar, e quem está fora, visualiza melhor. Então, quando os filhos de Israel começaram a viver conquistas, começaram a ver Deus dando as terras, que eram as terras de Canaã, e cumprindo as suas promessas, eles começaram a servir ao Senhor, mas começaram a se misturar. Eles começaram a permitir também que a mistura com os outros povos, os cananeus, outros deuses e balins começassem a entrar dentro do arraial dos filhos de Israel. Aí de repente chega Josué no seu discurso final, que morreu aos 110 anos. Um homem que chega e diz: olha, eu tenho uma palavra para deixar para vocês. O que estava ao meu alcance eu fiz. Eu destruí tudo que foi preciso. Os vossos pais, que eram uma geração antiga e passada, não fizeram isso. Eles não obedeceram integralmente ao Senhor, inteiramente. Só que vocês estão tendo essa oportunidade. Eu tenho uma consciência de que até aqui, tudo que Deus me mandou fazer, eu fiz. E onde eu errei, eu reconectei a rota. Por exemplo, quando eu achava que para vencer Ai seria necessário poucas pessoas do exército, eu me frustrei com isso. Mas na verdade havia pecado no meio do povo. E eu perguntei a Deus o que estava acontecendo. Deus me mostrou e eu acertei. Então ninguém que está cumprindo uma missão sempre vai acertar, vai estar sujeito a falhas. Quantas vezes você não já olhou para uma criança ou até para o seu próprio filho e diz: eu criei esse menino, essa menina igual à forma que eu criei fulano de tal, mas tem uma personalidade diferente. Por quê? Porque são escolhas. Então de repente Josué, ele chega para o pessoal e ele diz: olha, eu cumpri a minha missão, eu conquistei o que Deus colocou nas minhas mãos. Onde eu errei, eu busquei corrigir, eu busquei reconectar a rota. Onde eu precisava acertar, até vespões foram colocados à frente, para que vocês pudessem viver conquistas. Tudo que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. É como o pai chega para um filho, é como o pastor chega para uma igreja. Sabe, se você chegar aqui na terça-feira, tem estudo bíblico, tem. Qual é a visão doutrinária da igreja? Venha na terça, quinzenalmente. Na sexta-feira tem, que é um momento no PG, que é uma apêndice da igreja, temos também. Então a igreja hoje, ela oferece para as pessoas o que elas podem se identificar, que é uma obra social, quer participar. Na quinta-feira traga uma cesta básica, venha fazer a sopa e vamos distribuir. Então para todo mundo que se identifica com uma determinada área, tem possibilidade para você. Não somos perfeitos e nunca seremos, ao começar por mim. Mas eu não tenho dificuldade de voltar atrás onde eu estou errando. Ou talvez não seja nenhum erro, mas você não gosta de algo que eu faça, então eu vou evitar fazer, por lhe amar. Tudo é em cima do amor e da direção de Deus. Então de repente Josué diz: olha, eu falei tudo, eu coloquei tudo, agora a escolha é de vocês. Vocês é que vão decidir se vão manter os balins, as tarotes, como os pais de vocês fizeram outrora no passado, ou se vocês decidirão servir só ao Senhor. Em outras palavras, não dá para ficar em cima do muro, não dá para estar aqui e estar ali. Ou você é uma coisa ou você é outra, ou você é de Deus ou você não é.
Ou você ama ou você não ama. Não tem um eu amo mais ou menos. Não tem eu sou do Senhor e sou do mundo. Não, a Bíblia diz que o morno Senhor vomitará da sua própria boca. E muitas coisas não temos recebido, porque Deus não decide ao nosso respeito, porque Ele está esperando também muitas vezes uma decisão ao nosso respeito, acerca de nós, em relação a Ele. E nós não estamos tomando, e de repente chega ali Josué e diz: olha, o que vocês precisavam, vocês têm. Agora decidam a quem vocês vão servir. A minha missão foi cumprida. O sangue de vocês não cairá sobre a minha cabeça. Eu sei, você diz aí, que eu tenho sido um trabalhador e uma trabalhadora. Eu sei que eu tenho sido um pai fiel. Eu não sou perfeito, eu não sou a perfeita, mas eu estou na igreja porque eu busco aquele que é perfeito. Eu não tenho mais aquele que me governa, que eu sirvo, é dono do ouro e da prata. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não chego, mas Ele chega. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não sou a cura, mas Ele é a própria cura. Eu não sou o rei, mas Ele é o rei. Eu não sou onisciente nem onipresente, mas Ele é. Josué disse: eu já fiz o que eu poderia fazer. Agora eu vou falar para vocês a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês já conhecem o caminho. Vocês já sabem por onde ir. Primeiro princípio para cumprir uma missão: não cobre de você o que Deus não está cobrando, e o que não cabe mais a você. A semente já foi lançada na terra. Se o marido é rebelde, se a ovelha é rebelde, se o amigo é rebelde, isso não tem a ver com você. Se você tem que caminhar diante do Senhor, se não está prosperando, não é porque é preguiçoso, não. É porque as coisas não estão fáceis e nós vivemos ciclos e períodos. A tendência na nossa região é maio, junho melhorar no ramo de confecção e de vendas, mas mês de março e abril são meses difíceis para todo mundo, porque viemos da sobra do fim do ano, de janeiro, de carnaval, e todo mundo tentando se reerguer. Não cobre de você aquilo que nem Deus está cobrando. Aponta para o seu irmão e diga: não cobre de você aquilo que nem Deus está cobrando. Segundo princípio: eles se acomodaram e relaxaram. Por quê? Porque a conquista já estava nas mãos. Meu irmão, mesmo que Deus te dê, mesmo que Deus fale, mesmo que Deus se mova, mesmo que o Senhor se levante e entregue nas suas mãos o tesouro mais precioso, não se acomode na oração, não se acomode em buscar o Senhor, não dê brecha, busque de Deus e busque a Deus, para que Ele sempre direcione a sua vida. A cultura do mundo não pode dizer à igreja como ela tem que andar. O que prevalece é essa palavra, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais permanecerá. Não é o mundo que manda na igreja, é a igreja que manda no mundo, porque é a igreja que Deus vai levantar nesses últimos dias para mudar a visão econômica da nossa nação. Se você crê nisso, diga aleluia. Então, receber uma vitória, não se acomode. Terceiro e último princípio: Josué tomou a sua decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você serve, a quem você ama, não só é uma questão de sentimento, é uma questão de decidir. Eu decidi amar a todos. Eu decidi amar até os inimigos. Eu decidi amar todos e recebo com muito amor. Quando alguém chega para mim, e eu sei que me ama e me confronta para o meu bem, para que eu possa melhorar.
que nós precisamos é fazer como Josué. Josué não só decidiu a quem ele serviria, ele decidiu também quem ele seria. Não só é decidir estar na igreja. Os que estão na igreja, todos irão para a eternidade, sim ou não? Isso é muito forte. Não é suficiente decidir estar na igreja, tem que ser igreja. Diga para o seu irmão agora: quem é igreja vai subir. Não, aplauda a Jesus. Não é suficiente crer. Que você crê hoje e diz crer amanhã. O que você tem que ser é crente. Porque o crente, pode acontecer o que for, ele continua com a sua fé inabalável e firmada em Deus. Então decidir a quem você serve é decidir qual a identidade que você escolhe ter. Não é decidir ser um pregador, é decidir viver o que prega. Não é decidir ser um cantor ou alguém que toca, é decidir ser um adorador. As coisas são muito mais profundas do que aquilo que nós podemos imaginar. Quando nós decidimos a quem nós servimos, nós estamos assinando um documento de quem nós somos. Isso aqui é muito forte. Quando você decide a quem você serve, você decide também, preste atenção, quem você é. Diga para o seu irmão: a quem você serve é o que